Aqui do canal, este homem, pregador do evangelho, teve um sonho, revelação sobre a igreja pentecostal Deus é Amor. É algo muito forte, veja. Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, igreja. Irmãos, prestem atenção, irmãos. Cantora Débora, irmã Ereni Miranda, Lorival de Almeida, Davi Neto, preste atenção. A mensagem que o Senhor me deu em sonho, preste atenção, irmãos. O Senhor me mostrou em sonho, eu me encontrava com Débora e Ereni em algum lugar, era algum evento da igreja, e eu me encontrava com Débora e Ereni. E ela começava a falar de alguns projetos, eram alguns projetos para a igreja, falando de prédios, eu não sei do que. E nisso ela incluía o Lorival de Almeida. E aí eu dizia para ela, não, o projeto com o Lorival não deveria existir, porque o Senhor colocou ele na cadeira de rodas. Foi o Senhor que colocou ele na cadeira de rodas. Aí eu dizia, é a mão do Senhor sobre Lorival que o pôs na cadeira de roda. E da cadeira de rodas ele sairia para a morte. Da cadeira de rodas para a morte. O Senhor falava com ela. E ela se afastava de mim. E a irmã Ereni estava caminhando, e eu caminhando junto com ela. Ela a princípio não aceitava aquilo. E aí eu chamava a irmã Ereni e dizia, irmã Ereni, a senhora está morena por quê? Eu perguntava para ela. Aí eu dizia, o sol lhe queimou. E eu olhava até para as mãos dela para ter certeza que era ela mesma. Porque ela tem umas mãos atrofiadas devido aos ataques que ela sofreu dos cachorros dela. E eu confirmava que era ela. Mas ela estava mais magra e morena. E eu perguntava, por que tu estás morena? O sol te queimou. E aí Débora se afastava um pouco. E eu havia dito, antes dela se afastar, que Lorival de Almeida foi o homem que me ajudou na igreja Deus é Amor. Pelo pouco tempo que lá eu fiquei, foi ele que me expôs para pregar, me convidou por 3 vezes para pregar na sede mundial. Mas o Senhor estava contra ele. E aí o Senhor me dizia que ele era ruim, que o Lorival de Almeida era ruim, que ele depenou as ovelhas. Foi assim que o Senhor usou a expressão. Ele depenava as ovelhas. Ele era rebelde, ele era ruim. Isso que o Senhor falou. E Débora deu uma afastada de mim, eu chamava ela, porque ela não gostava de ouvir aquilo. Ela questionava, inclusive, quando eu falei, mas como assim ele era rebelde? Talvez as pessoas acham que as pessoas são boas para elas, mas não percebem que para Deus essas pessoas não são boas. Para Deus elas estão fora daquilo que o Senhor quer. E ela se afastava de mim, eu chamava, venha Débora, venha para cá, venha enfrentar a realidade. E ela vinha caminhando para mim, e aí eu repetia, dizia para ela, que o Senhor colocou o Lorival na cadeira, e da cadeira para a morte, e aí o Senhor dizia para ela, e eu vou te pegar. Deus dizia para ela, para Débora, eu vou te pegar por causa dos cabelos, joias, pinturas. E aí o Senhor gritava, isso era no meio da rua, eu estava no meio da rua, ela estava vindo de algum evento. E aí eu começava a gritar no meio da rua, Débora, eu te amo, o Senhor me usando. Débora, eu te amo, Débora. E ela caía de joelhos, E o Senhor dizia, eu quero... ele dizia, desde criança eu te amo, Débora. E chorava, e Deus começava a chorar, o Espírito Santo começava a chorar. Eu te amo, Débora. E ali ela caía de joelhos, e o Senhor dizia, eu te quero daquele jeito, do jeito dela. Porque eu não lembro bem como era a palavra que ele usava. Seja assim, seja como você é, seja você mesma. Ele estava falando contra a pintura dos cabelos, maquiagens. E aí ele dizia, seja você mesma.
e gritava: eu te amo, Débora. Desde criança ele falava que tinha um negócio com ela, e aí Deus me tomando, ele me fazia flutuar. Aí eu começava a flutuar, aí ele dizia para ela: veja, Débora, veja ele flutuando. Aí ela olhava e me via flutuando, eu estava fora do chão. Aí ele dizia: sabe por que eu faço isso? Porque você disse que não acredita em qualquer profeta. Você disse que não acredita em qualquer profeta. Por isso eu faço isso. Olha ele flutuando. Aí o Senhor dizia para ela: sobe naquele altar e prega a minha palavra. E aí o Senhor me mostrava que ela não faria isso. Ela não faria. E na mesma hora o Senhor me mostrava que o Davi Neto prosperaria com a sua rebeldia e com a sua doutrina mundana. O Senhor me mostrou que ele prosperaria. Ela não iria impedi-lo, mesmo o Senhor falando. E o Senhor dizia, o Senhor falava com ela: é a primeira vez que estou falando contigo sobre isso? Perguntava para ela: é a primeira vez? O Senhor dizia que já havia falado com ela sobre doutrina, que já havia falado com ela sobre a santificação, sobre a questão dela pintar cabelos, usar pinturas, pendentes, joias. E o Senhor dizia: é a primeira vez que estou falando contigo, Débora? É a primeira vez. E era um choro, e era uma coisa tremenda aquilo diante de todos. Diante de todos, Deus cobrava para que ela voltasse, para que ela abandonasse as pinturas, abandonasse a pintura de cabelo, de maquiagem, que ela abandonasse as coisas mundanas. Mas aí o Senhor mostrava para mim que ela não faria, e que o Davi Neto prosperaria no seu intento de destruir a doutrina. Sim, eu esqueci de um detalhe, irmãos. Detalhe. O Senhor dizia, quando estava gritando com ela no meio da rua e dizendo que a amava, ele dizia que se ela não tomasse a posição que ele estava querendo, Ereni Miranda poderia fazer o enterro dela. Irmãos, aquilo foi tremendo. O Senhor dizia: Débora, eu te amo, eu te amo. E aí dizia, se ela não... Ele dizia: olha, a tua mãe poderá fazer o teu enterro, tu poderá morrer antes dela. E aí era um choro, irmão, que era um choro. Ela poderá fazer o teu enterro. E olha que a irmã Ereni já está idosa. Mas o Senhor dizia para que a Débora tomasse a posição, porque a Ereni Miranda, que é mãe, poderia fazer o enterro dela. Nossa, foi uma coisa tremenda, foi uma coisa tremenda. Essa foi a revelação que o Senhor me deu em sonhos para Débora, Ereni, Lorival de Almeida e Davi Neto. Irmãos, e ela acreditava em mim. Ela acreditava, por algum momento ela acreditava, e ela tirou uma corrente de bicicleta, corrente da catraca de bicicleta. Ela tirava um pedaço de corrente e mostrava para mim, para eu dizer se aquilo era pecado. Ela pegava um pedaço de corrente, botava assim no rosto, não sei o quê, e ficava com aquele pedaço de corrente. Eu dizia que aquilo ela não deveria usar aquilo, que ela lançasse fora aquilo. E depois ela mostrava um conjunto de bilocas, aquelas bilocas que a gente jogava quando era pequeno, tudo colado uma na outra, enfeites, objetos que ela tinha. Ela queria saber se ela podia jogar aquilo fora. E eu olhava para ela e via que ela estava embaraçada com um monte de coisas. E eu saía dali, irmão, feliz. Ela olhava para mim com a cara feia, olhava de cima a baixo para mim, assim, de cima a baixo, e com um olhar feio, e dizendo assim, não estava aceitando tanta coisa que o Senhor falou através de mim. Meus amados, é muito forte essa revelação. É uma revelação poderosa. Eu espero que você tenha entendido, que tenha assistido esse vídeo até o final. Eu estou aqui perplexo com essa revelação. E você? O que você acha de tudo isso? Você pode comentar aqui abaixo. Comente agora, tá? Deixe o seu comentário. É muito interessante o que Deus falou sobre Lorival de Almeida. Mais uma vez, Deus usando a boca de um pecador
para dizer que Lorival de Almeida está, como se diz, sem poder andar, né? Debilitar, assim, sem poder ficar à vontade, como nos tempos de antigamente, porque é um tratamento que Deus está fazendo com ele. Deus deu a vida a ele de volta, mas não curou, né? Não deixou ele. Na verdade, não está andando, né? E isso é Deus permitindo, segundo informou esse pregador, esse profeta, só vai sair da cadeira de rodas para a morte, né? É o que disse o pregador há pouco tempo. É lógico que muita gente não acredita em revelação, não crê em poder. E se crê em revelação? Só se for assim, uma revelação que Deus fale coisas boas e agradáveis. E não é a primeira vez que eu vejo profetas aqui na internet dizer que Deus mostrou a situação de Lorival de Almeida. Sempre alguém diz que Deus tocou nele. E aí não fui eu que entreguei recados sobre Lorival de Almeida. Não fui eu. Não fui eu que estou dizendo que Deus me mostrou. Eu estou falando aqui que alguns outros profetas, verdadeiros ou não, não sei, acabaram dizendo a mesma coisa, que Deus estava tratando com Lorival de Almeida. Meus amados, outro ponto que chamou a atenção é que o pregador que gravou esse vídeo, né, ele fala que Deus mostrava a sua insatisfação com Débora, né? Débora Miranda, dizendo Deus que Débora estava diferente. Pintura de cabelo e tal, e etc. Tudo isso vaidade. Ele falou, você percebeu que ele disse que Deus, pelo Espírito Santo, chorando, dizia assim: eu te amo, Débora. Eu te amo desde criança, né? Enfim, sempre te amei, né? Volte a ser como antes. E aqui eu quero abrir uma ressalva. Muita gente que nos assiste aqui, até de outras congregações, outros ministérios, não acredita que Deus possa dar importância ao cabelo, à cor do cabelo, às unhas, a cor das unhas, a pintura das unhas, etc. Eu respeito todo mundo, né? Desde que a pessoa me respeite também, eu respeito qualquer trabalho, qualquer igreja, qualquer doutrina, qualquer costume. Agora, quem serve a Deus de verdade, entenda, não é ir para uma igreja não, sentar no banco, ficar lá sentado. Aí até qualquer um faz. Eu digo, quem serve a Deus de verdade, não vai sentir vontade, né? Ou não vai sentir aquele vazio, aquele desejo, aquela falta de todo mês. Não é o caso, entenda. Olha aí, ó. Ó o que eu vou falar. Não é o caso de Débora, não. Mas tem pessoas aí, tem mulheres por aí que todo mês pintam o cabelo. O mês de abril, cabelo vermelho. Mês de maio, cabelo azul. Mês de junho, cabelo amarelo. E por aí vai. E aí não há necessidade. Para que pintar cabelo? Para quê? Peça a Deus, sabe o quê? Para não ficar doente, né, no final da vida e não precisar raspar a cabeça. Essa é a grande realidade. Aí quem tem muita vaidade com cabelo, quer seja homem ou mulher, né? Muita vaidade, como se diz, tem que prestar atenção que tudo isso não é necessário. É necessário, sabe o quê? Orar, vigiar. É diferente, por exemplo, quando alguém faz um procedimento médico e tem que mexer no cabelo. Aí sim. Aí é outra coisa, a pessoa adoeceu e tem que fazer alguma coisa no cabelo e tal, porque é caso de doença. Exemplo. Hoje não, né? Hoje não.
Mas antigamente, quando apareceu os tratamentos ortodônticos, né, nos dentes, e as pessoas começaram a usar aparelho dentário, né? Isso há muitos anos atrás, no começo, tinha pessoas que achavam que era vaidade usar aparelho. Só que, na verdade, é um procedimento dentário, questão de medicina, para tratamento. Aí sim. Mas a pessoa tá pintando o cabelo porque é vaidoso mesmo. Tem homem de barba, né? Avô, que faz sobrancelha. Vai entender isso, meu irmão? Então, assim, é complicado. Então, você viu que o profeta disse que Deus dizia assim com Débora: volte a ser como antes, eu te amo. E aí, você vai crer que este homem aí está falando no Espírito, você vai crer que foi verdade, que Deus falou ou não. E aí, é opção sua. Eu estou apenas reagindo a esse vídeo, tá? Por quê? Porque neste canal, o meu trabalho... Aqui é um trabalho, eu trabalho para o YouTube. Você não sabia, não? Se você sabia, amém. Se não sabia, eu trabalho para o YouTube. Então, esse trabalho é assim. É de reagir e comentar vídeos, tá bom? Então, é o meu comentário. Vou ficando por aqui, mas eu volto em breve, se Deus permitir, né? Com mais um vídeo aqui no canal.